dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei como esse vídeo vai chegar até vocês, mas, em primeiro lugar, eu peço desculpas por eu não ter conhecimento lá e realmente não estou com inscrito a isso, porque o que está mais tomando espaço na minha mente, mais os últimos acontecimentos e com relação principalmente à responsabilidade do YouTube, dos vídeos que são postados no YouTube. Isso, eu tenho pensado muito sobre isso, porque todos nós sabemos que a violência, ela acontece em todas as classes, desde que o mundo é mundo, mas o YouTube, a existência do YouTube, a criação do YouTube, eu estou chegando à conclusão de que o YouTube está incentivando a produção de vídeos que diz dar audiência a vídeos de brigas em colégio, vídeos de crueldade com pessoas, animais, vídeos pedofilia, pornografia infantil, enfim. Eu gostaria de deixar registrado aqui, registrada a minha preocupação e a minha indignação com a falta de estrutura do Google e do YouTube, pelo fato de, eu sugiro, pelo fato de, deixa eu apenas continuar, pelo fato de não haver um sistema que, de imediato, quando o vídeo está sendo processado para entrar lá, para que todos vejam, ou sendo um vídeo público para que todos assistam, não há um sistema que filtre. Não há um sistema. Depois que o vídeo é colocado lá, pessoas reclamam, denunciam, aí então eles retiram do ar. São empresas, né, de grande porte que deveria, no meu entender, e creio que muitas pessoas vão concordar comigo, que no ato do processamento do vídeo já deveria haver um sistema que já impedisse que o vídeo entrasse no YouTube. O vídeo de pornografia infantil, pronto, corta. O processamento é interrompido. O vídeo de crueldade com pessoas assassinadas, pessoas queimadas, corta. Nem termina o processamento, não vai entrar. O vídeo de crueldade com animais, seja lá que tipo de crueldade, mesma coisa. Quer dizer, isso deveria ser implantado. Está aqui a minha sugestão para o Google e o YouTube, que desenvolva, não deve ser nada impossível e também não deve ser nada de altamente tanto custo para eles. Agora, com certeza, reverteria para a nossa sociedade em benefícios. Por quê? Porque nós não estaríamos diante de tantos vídeos de produção, de produções, né, de baixa, produção de pessoas de péssimo caráter, que se dispõem a fazer, a produzir vídeos que não trazem benefício para ninguém. Apenas querem
se distrair com perversidades, são pessoas perversas, que têm, são mórbidas, né? Eu nem sei definir, enfim. Deixo aqui a minha sugestão ao YouTube, ao Google, de haver um filtro para que esses vídeos não vão parar tão facilmente, novamente vou dizer, não vão parar tão facilmente lá, na internet. E primeiro que eu não vou perder meu tempo, e eu também não consigo, me faz tão mal eu ter que assistir essas coisas. Eu não sou esse tipo de pessoa eu não me sinto bem, falta até as palavras, especialmente, mas não me sinto bem assistindo essas coisas. Não tem proveito nenhum. Que proveito pode haver? Você vai satisfazer um sentimento mórbido que você tenha dentro de você? Então, novamente eu peço a todas as pessoas de bom senso, bom caráter e que raciocinam, não assistam esses vídeos. Diz um ditado, né? A curiosidade matou o gato, mas não vai matar um gato não, tá? Eu quero dizer o seguinte, que não sejam, não queiram assistir essas coisas, não sejam curiosos, sabe? Esses vídeos não trazem nenhum proveito, nenhum benefício, nenhum, pelo contrário, só faz mal. Bom, já deixei registrado a minha indignação e a minha sugestão, a minha indignação pelo YouTube, incentivar a produção desses vídeos. Briga, crueldade contra pessoas, animais, assassinatos, etc. Tá? Infelizmente, a criação e a existência do YouTube está incentivando as pessoas de mau caráter, que não raciocinam, não tem, sabe, noção, sabe? São pessoas tão ruins. Não são pessoas, vou começar. Não são pessoas. Não são pessoas monstros. São assassinos, covardes, assassinas, covardes, porque se fossem encarar pessoas mesmo, sairiam correndo. Vamos visão. Tá? Outra coisa. No último vídeo eu falei sobre dois adolescentes delinquentes, eu esqueci de dois adolescentes delinquentes que atearam fogo a um filhote de cachorro. Né? Eu esqueci de dizer que eles não são apenas adolescentes delinquentes, não, são assassinos covardes. Porque na hora, se eu, sendo mulher, tá? Eu sendo mulher, na hora da minha fúria, se eu partisse para cima deles, sabe o que aconteceria? Eles sairiam correndo. Eles são de Goiás, engraçado, né? Há uma coincidência. Caso da enfermeira, e é outro assunto que eu também gostaria de tocar, que já terminei com a responsabilidade do YouTube, já acrescentei os adjetivos que qualificam bem esses dois adolescentes, são assassinos e covardes. Porque se eles viessem enfrentar a minha fúria, eu digo mesmo, eles sairiam correndo, sairiam correndo de uma mulher do meu tamanho, de 1,5 m, pequena, eles sairiam correndo. Porque esse tipo de monstrengo, entendeu? Esse tipo de monstrengo não enfrenta a verdade. Tem medo, sai correndo, tá? Agora, pegar um filhotinho e enforcar, achar fogo, isso eles sabem fazer. Agora vai enfrenta a fúria de uma mulher como eu. Vai enfrentar um homem, que é tenente, vai trabalhar. Vai enfrentar o batente, vai enfrentar um homem maior do que eles. Não pegar um animalzinho inocente, indefeso, filhotinho dá por cima. Não tem vergonha. O que um ser desse tem de bom? Nada. Agora
voltando ao assunto da tal enfermeira, Camila Correia. O nome dela é maior? Eu não vou perder meu tempo falando o nome. É Camila, né? Camila. Camila. Bom, o que eu já ouvi, o que eu já li, o que eu já vi sobre esta mulher, aquela carinha dela não engana ninguém. Agora, se enganou, agora não engana mais. Porque ela, com o que ela fez com o seu próprio animalzinho, mostrou exatamente o que ela é. O monstro que ela é. Tá? Agora ela mostrou a verdadeira face dela. Sabe? Aquela carinha, aquela foto, né? Aparência. Moça, né? Tá lá, amo meus cachorrinhos, meu marido, minha filha. Quer dizer, o que ela ama, ela é capaz de matar. Então, eu vou dizer que outra responsabilidade que eu vou cobrar, que como cidadã brasileira, eu tenho o direito de cobrar do Correio de Goiás. Tá? Como eu vi um comentário que concordo 100%. Tá? A omissão de todo e qualquer órgão que existe nesse país, que não podemos caçar o registro desta enfermeira porque o que aconteceu não foi no exercício de sua profissão. Então vamos esperar que ela mate o paciente. Vamos esperar que ela esteja no mau dia e tire o respirador de uma pessoa que esteja na UTI sob os cuidados dela. Porque o que diz, se não estou enganada, a polícia forense prova que todo psicopata na sua infância, no decorrer da sua vida, ele maltratou animais. Tá? Então, uma mulher dessa que fez o que fez com o seu animalzinho de estimação, na frente da própria filha, uma criança pequena, um agravante, quer dizer, um agravante, fez o que fez com um agravante. Aí sabe o que eu ouço? Sabe o que eu vejo? O Ivan vai cobrar 3 mil reais dela. O que são 3 mil reais para uma mulher que vive na classe dela? E me diga, ninguém pode colocar em moeda, tá, o sofrimento de ninguém, seja de uma pessoa, seja de um animal. Não pode ser avaliado em reais, em euros, nem no quinto do universo de algum tipo de moeda. Vocês me perdoem eu estar me exaltando, mas eu preciso realmente me exaltar, porque é revoltante, mais uma vez, a gente assiste. Só um minuto. Continuando, voltando ao assunto, mais uma vez a gente assiste que nada vai acontecer. Quando antes do vídeo ser veiculado, né, no YouTube, o que essa Camila escreveu, o que ela escreveu no seu Facebook? Vocês podem xingar, vocês podem falar o que quiser que não vai dar em nada. Não foi isso que ela escreveu? O que vocês não sabem que eu passou com aquela peste? O que um cachorrinho daquele, que até o pitbull, sendo bem tratado, não sendo tratado maltratado, sendo o reflexo do seu dono, quer dizer, é um dono agressivo, violento e maltrata o bicho, e ele fica violento também. Nem o pitbull tratado com carinho, ele é digno de ser tratado como essa assassina tratou um cachorrinho Yorkshire, uma raça frágil, pequena, e ela fazer o que fez, não foi apenas um vídeo, não. Porque eu vi mais, tá? Eu vi mais e ela estava calma, segurando o pulso, tranquila. Ela estava ciente do que estava fazendo, tá?
sou obrigada a dizer, né, que o psicólogo está dizendo que tratamento que ela precisa? Que tratamento que ela precisa? Não! Olha só, a maldade não é doença, tá? Maldade não é doença. E não vem com esse papo de dizer que está deprimida, não. Entendeu? Porque ninguém acredita. Porque só se arrependeu depois de ver a público. Agora está cheia de medo. A verdade tem que ser dita. Agora está com medo do que possa acontecer no futuro dela, uma mulher jovem, uma carreira, quer dizer, uma vida estruturada, uma vida pela frente, e ela mesma, como é tão burra, né? É má. Toda pessoa má é idiota, é burra, tá? Porque não sabe que primeiro, quando ela faz a maldade, ela está fazendo contra ela mesma. E no caso da Camila, ela fez contra ela mesma e que rapidinho, sabe? Pum! Bem rapidinho. Só que nós somos obrigados a ver o que está acontecendo aí. O que está acontecendo? O Corinthians de Goiás não vai caçar esta mulher porque ela não foi, o que aconteceu não foi no exercício de sua profissão. Quer dizer, vamos esperar que ela mate o paciente. Vamos esperar que... Bom, vamos traduzir? Agora, se acontecer, quem é o responsável? O Corinthians de Goiás. O Corinthians de Goiás, que permite que essa mulher continue sendo enfermeira. Se ela está trabalhando, o hospital, se tivesse se fosse um hospital responsável por tudo, né, que acontece dentro, mandaria essa mulher, demitiria essa mulher. Agora, não, esse país a gente vê o seguinte, um funcionário, se deve ter o quê? Eu não refresquei a minha memória, mas eu acho que alguém vai lembrar. Um funcionário de um hospital, agora não me recordo qual, aqui no Rio de Janeiro, ele levou a público o que estava acontecendo lá dentro. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi demitido. A diretoria demitiu, alegando que você não pode levar a público o que acontece aqui dentro. Essa é a realidade do país que a gente vive. Tá? A diretoria é conivente com os maus tratos, assassinatos lá dentro do hospital. Tá? Tá bom? Então, se acontecer alguma coisa, é preciso acontecer primeiro, deixar alguém sob os cuidados dessa assassina. Essa pessoa é considerada assassinato. Se for uma pessoa, mas a vida está tão banalizada, né? Ninguém mais respeita nada nem ninguém, entendeu? Então, morreu, é mais um, irmã. Aí, quer dizer, todo um esquema que muita gente sabe, todo mundo sabe, convive e vai apenas, acorda, levanta, vai cuidar do seu emprego, de manter o seu emprego, né? A verdade é essa. Vocês que me desculpem, não estou generalizando, mas muitos e muitos mesmo, sabe, acordam, vão para os seus empregos, vão ter seus empregos no trabalho. Tá? Me desculpem, tá? Agora, voltando ao caso dela. Quer dizer, o IBAMA multa em 3 mil reais. 3 mil reais para essa mulher da classe dela. Nada. E mesmo que cobrasse 300 mil. Quer dizer, esse tipo, tudo bem, você vai mexer no bolso, mas 3 mil reais. 3 mil reais. É o que vamos. Multou. E ainda ela tem o direito de... Ela tem 20 dias ainda para recorrer. Olha por causa disso. É uma peça de teatro, né? É uma peça de teatro. O que nós estamos assistindo é uma peça de teatro. Porque só pode ser. E de humor negro. Diga-se de humor negro. Da pior qualidade. Bom, quer dizer, eu já deixei registrado aqui a minha indignação com o Porém, que não vai passar, né?